Olá a todos, me chamo Jocely, eu sou analista da Trade. No meu vídeo anterior, eu comentei com vocês que a temporada de resultados está chegando e como é que a gente pode ver e onde a gente pode ver esses resultados. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a analisar esses resultados, vou dar alguns exemplos que já passaram nos trimestres anteriores e também, principalmente, como é que a gente pode ter lucros mesmo durante sessões, mesmo durante resultados muito negativos de empresas. Aqui eu trago para vocês três exemplos básicos de como os resultados podem afetar os mercados, como os resultados podem afetar o ativo específico. Então, primeiramente, a gente tem que sempre comparar com a análise dos grandes investidores, análise dos grandes bancos. Então, a gente sempre vai ter, se a gente entrar em grandes sites, por exemplo, investing.com, Trading Economics, a gente vai ter ali a previsão dessas instituições, a gente tem uma média ali, ok? Então vamos imaginar uma empresa hipotética e os analistas e os bancos, esses grandes investidores, esperam que tenha um lucro de 100. Vamos deixar apenas como 100, ok? Esta empresa, na verdade, quando sai os resultados, a gente vê que a empresa tem um resultado de 110. Então, isso é ótimo, superou as expectativas e, claro, gerou um lucro de 110. Maravilha! Então, teoricamente, nesse momento de divulgação dos resultados, a gente vai ter uma valorização desse ativo. Uma outra situação hipotética acontece quando a gente tem essa empresa também com uma análise, com uma espera do mercado de 100 de lucro, mas a empresa tem um resultado ali com um lucro de 80, de 90, que seja. Então, nessa situação, é bastante interessante frisar que, mesmo com um lucro, a empresa deu lucro, mas foi um lucro abaixo do esperado pelo mercado. Então, situações de desvalorização do ativo ali nos primeiros momentos não vão ser tão surpreendentes assim, mesmo com o lucro. E isso às vezes pode enganar muitos analistas, muitos especuladores, muitos traders iniciantes, ok? Então, sempre bom frisar isso. Claro, se a empresa tiver resultados muito piores do que esperado, por exemplo, os analistas, os investidores esperam 100 e, na verdade, a empresa dá prejuízo, fica negativa, claro, aí é meio que óbvio essa desvalorização. Mas, quando a gente tem um lucro, mas o lucro menor do que esperado pelo mercado, isso também pode trazer uma desvalorização. E a terceira situação é uma situação meio óbvia, é quando a gente tem a expectativa do mercado de 100 e o resultado traz 100 também. Então, como o preço já estava condicionado, como os investidores, os especuladores já esperavam esse movimento, essa valorização do ativo para 100, então nunca se esqueça que o mercado, os ativos, eles trabalham com o futuro, com o que vai acontecer no futuro, ou seja, tu investe hoje esperando uma valorização do ativo amanhã para tu vender e sair com lucro. Então, quando a gente já tem uma previsão de resultados futuros, o mercado já se atualiza, ok? Então, esse medo, enfim, essa esperança, dependendo da situação da empresa, do ativo, é bastante interessante. E quando o resultado atual é muito parecido ou até igual do resultado esperado pelos investidores, pelos bancos, pelos analistas, a gente não tem uma grande volatilidade, ok? Espero ter dado esse resumo bastante simples, me alonguei bastante, mas eu queria deixar bastante detalhado para vocês, ok? Então agora vamos lá para os nossos exemplos, espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a gente tem aqui o Trading Economics, é um dos sites que eu mais gosto. A gente pode utilizar também o investing.com, já vou explicar um pouquinho mais sobre o investing.com, mas enfim, a gente tem Bloomberg, a gente tem Yahoo, a gente tem diversos sites para serem analisados, ok? Bom, uma coisa interessante é ver a diferença na subjetividade de cada site. Veja que o investing.com mostra receita e LPA. O que é LPA? Lucro por ação. Eu já vou chegar nesse ponto. Mas veja que o Trading Economics mostra um consenso aqui só sobre o LPA, não mostra aqui o consenso ou o número atual de receita, ok? O LPA, na minha visão, é o número mais importante, é a coisa mais relevante que a gente vai ter para comparar com o consenso, que foi o que a gente conversou anteriormente no meu exemplo super simples, ok? Então, claro, se o valor atual for maior do que o consenso, a gente tem uma valorização do ativo, se for menor, teoricamente, uma desvalorização, sendo super simplista nessa análise, ok? Bom,
Mas é importante também ver a receita, porque às vezes o lucro não é tão grande, porque a receita, apesar de estar crescendo, tem alguma questão operacional, tem alguma questão de crescimento, de investimento, que não acarretou em lucros. Então depende muito da situação da empresa, se ela distribui dividendos, se não distribui, se essa empresa tem uma projeção de crescimento muito grande, sempre reinveste, então os seus lucros estão sempre em custos operacionais, enfim, ela está sempre tentando crescer, mas a sua receita mostra que realmente está tendo um crescimento. Então a receita, para mim, nesses indicadores mais simples, mais básicos, é sempre importante também. Mas se você for olhar alguns sites, você vai ver o consenso apenas sobre o LPA. Mas o que é o LPA? LPA é lucro por ação. Então a gente vai ter o lucro da empresa nesse trimestre, no ano, enfim, e vai dividir pela quantidade de ações. Simples assim. Então, por exemplo, se a gente tem 100 milhões de lucro, então a gente vai dividir pelo número de ações. Se a empresa tem 100 milhões de ações circulando, o LPA vai ser 1, ok? Quanto maior, melhor. Quanto maior, vai ser maior o lucro da empresa, beleza? Então, super importante prestar atenção nisso. Super importante também prestar atenção na receita. E super importante prestar atenção na hora que saem os resultados. Veja aqui, eu tenho o preço de Tesla. A gente tem aqui LPA e receita. Então, vamos aqui para o dia 27 de janeiro que eu separei para vocês. Então, veja que a receita foi igual à projeção. Então, os analistas, os grandes bancos, a gente teve a média e a média acertou exatamente a receita, mas a projeção foi maior do que esperado para os lucros por ação. Então veja que a projeção era 1,02 e na verdade a gente foi 0,80, ok? E veja aqui, no dia 27, que foi exatamente o dia que foi lançado esses dados aqui, a gente teve um gap bastante aberto entre o dia 27 e o dia 28. Veja que normalmente, claro, as ações abrem com um gap, mas normalmente são gaps ou médios, assim, ou bastante pequenos. Veja que esse gap foi bastante relevante. Claro, depois teve uma correção, enfim, a Tesla continuou a trabalhar como estava trabalhando antes, mas ali no curto prazo teve essa desvalorização. Para acontecer a desvalorização da sessão do dia anterior para o dia seguinte, provavelmente esse resultado foi divulgado no after session, ou seja, depois do fechamento do pregão, ok? Então isso é outro ponto bastante interessante, é ver o horário ou quando que vai ser divulgado, que vão ser divulgados estes resultados, ok? Então foi divulgado no dia 27 e no dia 28, veja que abriu com um grande gap de baixa, beleza? Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Tentei mostrar para vocês de maneira bastante simples como analisar, onde ver, o que ver e o que são essas coisas, o que é EPS, o que é o consenso, como a gente pode analisar e como a gente pode aproveitar isso. Por exemplo, se a gente tivesse visto aqui o LPA, que foi negativo, e a gente tivesse a oportunidade de abrir uma operação antes do mercado fechar, ou realmente no comecinho do mercado, ou colocar uma ordem, enfim, a gente teria um lucro bastante interessante com essa desvalorização, ok? Então, análise fundamentalista é super importante e eu estou tentando mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, enfim, qualquer tipo de dúvidas, perguntas, coloque na caixa de comentários mais abaixo, ok? Meu nome é Jocely, sou analista da Limit Trade, até mais, valeu, abraços!